Eu poderia começar a minha fala hoje em 1500 e pouco, quando os primeiros escravizados pisaram neste país, que nós chamamos de Brasil, e que construíram tudo que nós podemos entender como país, como nação. E quando eu falo tudo, e isto é inspirado nos grandes historiadores que estudam esse período do nosso país, é tudo mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar aqui um exemplo. Talvez muitos de vocês aí tenham um móvel ao lado da sua cama chamado criado mudo. E este criado mudo, ele foi inspirado exatamente num escravizado que ficava a noite toda esperando que o seu senhor pudesse sentir sede para ele buscar um copo de água para esse senhor. Isso foram durante 380 anos desse país. Mas eu quero pular esses 380 anos e ir para o dia 13 de maio de 1888, o dia que muitos da minha geração aqui aprendeu na escola que uma linda princesa branca, filha de um imperador, assinou a nossa Carta de Alforria. Também muitos ativistas da minha idade, eles dizem que a gente deveria esquecer esse dia. Eu acho que esse dia tinha que ser celebrado, até porque realmente naquela época foi muito importante o 13 de maio. Embora apenas 10% da população de escravizados, de negros eram escravizados aqui neste país, mas precisava ter um marco legal, ter uma lei que extinguia a escravidão em todo o Brasil. E foi uma festa. Muitas pessoas saíram às ruas e quando nós estudamos esse período também, a gente sabe que foi um marco para o Brasil, o 13 de maio. Eu acho que nós não temos que festejar o 13 de maio, mas tem que se refletir muito sobre o 14 de maio. Eu digo que o 14 de maio foi o dia mais longo da nossa história. É um dia que não acabou até os dias de hoje, porque foi quando terminou a alegria, a festa, nós descobrimos que nós não tínhamos mais trabalho, casa e nem comida. E grande parte dos descendentes desses escravizados se encontram nesse país até hoje, embaixo das pontes, dos viadutos, nas favelas, e simplesmente é só olhar a cor da maioria dessas pessoas. Mas eu também não quero falar de coisas tristes aqui, eu quero falar muito do momento que nós vivemos hoje, e eu quero dar um salto nessa história para 1988, quando nós tivemos a Constituição do Brasil. Nós tivemos a Constituinte, que colocou na Constituição um trecho que é muito importante, muito valioso para nós. O racismo é um crime inafiançável. Inafiançável. E a partir daí, o Estado brasileiro admite que existe racismo no Brasil, porque até então não havia nada que se dizia que havia racismo nesse Brasil, embora o nosso século XX, nós vivemos pelo menos 100 anos, quase 100 anos desde a Constituição, da abolição da escravatura, sem ser incluído neste país. Mas a Constituição de 88 coloca que o racismo é um crime inafiançável. E aí começam algumas políticas públicas que tentam mudar o quadro de exclusão que havia nesse país. A primeira política pública que se colocou em pauta foi a criação da Fundação Cultural Palmares, um órgão do governo federal que trabalharia a questão da cultura, a questão social e com foco na comunidade negra, pensando em tudo que essa comunidade prestou para esse país. Depois vieram conselhos, vários conselhos da comunidade negra, e assim algumas políticas, meia dúzia de empresas que começaram a falar em inclusão. E aí eu quero falar um pouco desses 30 e poucos anos, no qual nós ascendemos de uma certa forma, não só na área da educação, na área do empreendedorismo, em outras áreas. Mas é importante dizer como é que foi este trajeto. E eu acho que é muito importante aqui colocar o que aconteceu na virada do século, quando nós entramos nesse século XXI.
o governo brasileiro mandou fazer uma pesquisa pelo IPEA, que é um instituto ligado ao Ministério da Economia, e o IPEA trouxe resultados assim assustadores. Em primeiro lugar, apenas 2% dos bancos das universidades do Brasil eram ocupados por negros. 2%. E o IPEA também colocou para o governo brasileiro que se não houvesse nenhum tipo de política pública relacionada à educação, a negros e negras nesse país, nós levaríamos aproximadamente 150 anos para equiparar a brancos aqui no Brasil. E aí começa a se desenvolver várias políticas aqui. As cotas nas universidades, programas como o ProUni, Fiesp, enfim, vários programas que começam a mudar o quadro da educação e da educação principalmente direcionado a negros e negras no Brasil. Esta evolução, nesses últimos 22 anos, nos trouxe resultados extremamente positivos. Só para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia, entraram mais negros na área de educação no Brasil nos últimos 22 anos do que em toda a história da educação no Brasil. E assim mesmo foi uma batalha muito difícil, porque aqui, aqueles mesmos remanescentes, aqueles mesmos descendentes das pessoas que eram contra o fim da escravidão, porque é bom que se diga também que mesmo para assinar essa Lei Áurea, havia um movimento de muitas pessoas contrária, mesmo o Brasil sendo o último país do mundo a abolir a escravatura. Mas mesmo assim havia um movimento que era contrário. E eu falo que os descendentes, né, porque aqui a gente fala muito dos descendentes dos escravizados, mas a gente nunca fala dos descendentes de quem escravizou. Parece que essas pessoas foram para um outro planeta, para um outro país, para um outro mundo. Mas elas estão aqui. E quando nós começamos a lutar pelas cotas nas universidades aqui, eu me lembro que até um grande jornal lá da minha cidade, do meu estado, né, que é São Paulo, ele fez um editorial que parecia muito com o editorial de 100 anos atrás, quando nós estávamos tentando lutar contra a escravização. Então, eles começam a aparecer. Eu me lembro também que, nesse mesmo período, eu fui fazer uma palestra na Europa e falei da batalha que estava sendo travada aqui no Brasil para que nós pudéssemos ter direito, né? Que era um direito, nós estávamos falando em reparação à educação. E eu me lembro que um europeu falou para mim uma coisa muito legal, ele falou: feliz desse país que os jovens estão lutando para estudar, porque aqui em alguns países a gente incentiva que os jovens estudem, o governo paga e os jovens não querem estudar. E nós aqui estávamos lutando por isso e muitas das pessoas aqui estavam falando que isto era lutar por um privilégio. Mas eu não quero falar desse período, eu quero falar do período que nós nos encontramos hoje. Muitos de nós avançamos na área da educação, muitos de nós começamos a ocupar espaços que antes nós não ocupávamos, e aí começou os nossos problemas maiores. Porque o século XX, que eu sempre chamo do século da exclusão, ele colocou negros e negras em espaços reservados por esse racismo estrutural. Então nós tivemos locais que a gente nunca tinha acesso. E eu poderia colocar aqui, por exemplo, alguns dados, né? No século XX, nós tivemos apenas 2 governadores negros, Abuino Azevedo, aqui no Espírito Santo, e Alceu Colares, no Rio Grande do Sul. Nós tivemos um presidente negro lá em 1910, que ficou menos de um ano na presidência. Nós não tivemos espaço no judiciário, nós não tivemos espaço nas câmaras, nós não tivemos espaço quase que nenhum. Aliás, tenho que lembrar também da Benedita da Silva, que era vice-governadora e depois virou governadora no estado do Rio de Janeiro. Estamos falando de um país onde 56% da população se autodeclaram negras e negros. Mas voltando para as dificuldades, né, que nós começamos a enfrentar neste século, eu posso dar aqui alguns exemplos de espaços, né, corriqueiros.
Eu nem vou dizer de espaços de poder real, né? Porque hoje de poder real ainda quase não alcançamos, mas que já causa algum frisson de nós ocuparmos. Eu vou dar 3 exemplos aqui, banais, de lugares assim que qualquer pessoa poderia estar, mas o fato de você estar ali parece que você está incomodando ou que você está provocando alguma coisa está errado neste país, volto a dizer, de maioria de negras e negros. Eu, certa vez, isso estou falando aqui há mais de 20 anos, eu fui para os Estados Unidos e era a primeira vez que viajava para os Estados Unidos. Sentou uma pessoa do meu lado e olhou para mim e disse: "Você não é aquele jogador de futebol?" Eu disse: "Não, eu não sou jogador de futebol." "Ah, mas você canta naquele grupo?" Eu falei: "Não, de pagode, eu não sou pagodeiro." Bom, 8 horas de viagem daqui até Miami, eu ia fazer uma conexão indo para Washington, e ele ia para uma cidadezinha qualquer lá dos Estados Unidos, acho que ele tinha uma empresa. Ficamos amigos, 8 horas de viagem, conversamos sobre coisas, sobre o céu, a terra e o mar. Quando estávamos chegando nos Estados Unidos, eles começam a distribuir aquele papel da imigração que você precisa assinar para entrar no país, e eu olhei para aquilo e falei: bom, não vou preencher isso aqui, eu nem sabia que tinha que preencher isso. Ele falou: "Você não vai preencher este documento?" Eu falei: "Não, quem me convidou aqui não disse que eu tinha que preencher." E ele: "Quem te convidou?" Falei: "Quem me convidou foi o Departamento de Estado americano. E parece que vai ter alguém me esperando lá no aeroporto." Aí ele olhou para mim e riu muito. "Essa é boa, hein? De todas as histórias que você me contou, essa foi a melhor." E falou: "Olha, amizade, né? Mas quando descer em Miami eu vou embora e eu não te conheço, porque quando você for deportado eu não quero confusão comigo, né? Não converse, eu não te conheço." Bom, descemos no aeroporto e começa a anunciar lá no microfone: "Atenção, o Mr. Maurício Pestana se dirija ao portão da diplomacia e tal." Aí ele volta, ele estava uns 2, 3 metros. "É você, né, rapaz?" Eu falei: "Pois é. Escuta, eu posso te acompanhar, porque, enfim, eu vou fazer uma conexão, estava atrasado." Eu falei: "Olha, pode e tal, né?" Eu gosto sempre de falar desse caso, porque esse caso mostra um pouco o que eu chamo aqui no Brasil de racismo de ocasião. Nós não temos aquele racista clássico americano que não gosta de negro, independente da ocasião que for. Aqui nós temos aquele que, se tiver algum tipo de oportunidade, se ele puder tirar algum tipo de proveito, ele deixa de ser racista na hora ou se esquece que é racista. Né? Esse é um caso típico. Depois eu me encontrei com esse cidadão novamente, mas eu nem lembrava mais a cara dele. E estava vindo, inclusive, aqui para Minas, vinha lançar um livro. Senta alguém do meu lado e fala: "Você não é aquele cartunista, aquele escritor?" Falei: "Sim." "Você não lembra de mim? Eu te dei meu cartão." Me deu uma dura ainda, né? "Te dei meu cartão, você nunca me procurou, você..." Enfim, eu sempre gosto de contar esse caso porque as pessoas mudam, né? Dependendo das necessidades, e agora a gente está vendo muito isso com a questão das cotas, né? Muita gente se autodeclara negra mesmo sendo branca, né? Eu tenho um outro caso que eu gosto também de contar, que foi na cidade de Salvador, que é a cidade mais negra deste país. Eu estava num hotel e aí uma senhora chegou para mim e falou: "Olha, eu acabei de derrubar o café ali, no café da manhã, não dá para você limpar para mim?" Essas coisas sempre acontecem e você não sabe o que responder, porque te pega tão de súbito. Eu falei: "Claro, a senhora aguarda um minutinho que eu já vou fazer isso." Eu continuei colocando minhas coisas, sentei para tomar meu café, ela levantou: "Como é que eu poderia adivinhar que você era um hóspede?" Eu virei: "E como é que a senhora poderia adivinhar que eu não era um hóspede? Da onde a senhora tirou isso?" E a última dessas microagressões, eu sempre chamo isso de microagressões que nós sofremos todos os dias. Eu me lembro que eu estava indo prestigiar um amigo, né, o Theo Vanderloo, que foi CEO da Baia. Ele ia ganhar um prêmio no Palácio dos Bandeirantes e pediu para que eu pudesse, enfim, prestigiá-lo. E palácio que eu sempre ia, que o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo é a sede do governo. Eu já tinha ido algumas vezes com ativistas do movimento negro, reivindicar coisas com o governador, então para mim era um local, né, que eu conhecia e era de fácil acesso. Mas aquele dia era um dia só de CEOs.
era um dia só de presidentes de empresas. E quando eu fui entrar, pediram para baixar o carro, ou abaixar o vidro, eu abaixei o vidro, e os policiais, quem é que você está levando aí atrás? E olha que meu carro é uma caminhonete. Eu virei e falei, eu. Essas microagressões, isso tudo é para falar e eu dei aqui tempos variados, mas hoje elas acontecem em muito maior escala. Por que elas acontecem em muito maior escala? Porque hoje nós estamos cada vez mais ocupando espaços que antes eram reservados a uma maioria, né, esmagadora branca nesse país. Quando aparecia um ou outro negro, era algo que as pessoas se assustavam. E agora elas estão se assustando cada vez mais porque nós estamos aparecendo em quantidade maior. O tema da minha fala aqui é sobre esses espaços e esse novo momento que nós estamos vivendo, porque essas microagressões, elas estão cada vez mais nos machucando. E muitas vezes eu digo que o Brasil, que é um país miscigenado, é um país onde brancos e negros se encontram em vários espaços como esse, como essa plateia, enfim, de mais de 1000 pessoas, onde você tem negros e brancos, tudo bem. O grande problema é quando você ascende e vai para alguns espaços de poder, de decisão nesse país. E nós somos olhados como se nós não pertencemos àqueles lugares. E quando você olha para esses lugares ainda são habitados e foram criados por um tal de racismo estrutural. E eu sempre falo que esse racismo estrutural, ele está estruturado na cabeça das pessoas que habitam esses lugares. Além das instituições serem, sim, criadas e algumas com base no racismo, as pessoas que estão ali, elas continuam a manifestar e tentar manter esses privilégios. Isso não dá para ser feito mais em pleno século XXI e na evolução que negros e negras estão tendo neste país. Eu caminho para minhas falas finais aqui, minhas considerações finais, para dizer que o Brasil, eu acho que é um país que ele pode dar um exemplo gigantesco para o mundo, não só por conta da sua população, por conta da sua história e por conta de que as pessoas aqui, principalmente negros e negras, buscam muito mais uma reparação histórica. E existe uma frase também que circula entre nós queremos reparação, que diante dos 380 anos que nós trabalhamos aqui, sem receber absolutamente nada, diante de todo o século XX de exclusão, né, onde o único espaço que nós tínhamos foi o espaço do esporte, do futebol e da cultura, né, a gente podia estar querendo era ressarcimento e vingança. E as pessoas estão querendo reparação. Queremos construir um país, um mundo melhor. E isto, hoje, há uma pressão não só dos movimentos sociais, uma pressão não só dos ativistas, mas também uma pressão muito grande dos antirracistas, né? Dos brancos antirracistas, do Brasil e do mundo. Porque hoje também os conselhos das empresas, a Nasdaq agora, por exemplo, está exigindo diversidade nos conselhos das grandes empresas, ou seja, o Brasil é pressionado para mudar. E eu acho que ele só vai conseguir mudar quando todos nós trabalharmos e mudar esse país, que é um país de negros e brancos. Muito obrigado.